Rei Pelé está disposto a rever a situação de Serginho no Santos. O técnico vai ter que responder na justiça por mais um ato de violência. A última vítima não aceitou os pedidos de desculpas do técnico agressor. Foram mais de 2 anos de drama, desde que o atacante foi flagrado no exame antidoping por uso de cocaína. Na época, ele admitiu ser viciado em crack. O ex-jogador tinha sido condenado a 4 anos e meio de prisão em 99 pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal. Me arrependo, sim. E se tivesse que voltar ao tempo, ia ser totalmente diferente. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um Aí o cruzamento para Serginho. Meio sem jeito. Gol do Santos. E por uma série de problemas, às vezes de formação, às vezes de criação, de má criação, e por coisas que hoje ficam mais difíceis de você tentar contornar um cara que de uma hora para outra passa a ganhar muito dinheiro, não só muito dinheiro, e cada vez mais dinheiro do que se ganhava antes. O cara é jovem, 20 e poucos anos, então tá na flor da idade, tá? No início do processo de realmente assumir autonomia pela sua vida, no ponto de vista emocional, psicológico, né? De entender o que é a vida, de se conhecer melhor, de se testar mais no mundo, né? Eu vendia cortina, cara, aquelas cortinas fininhas que tinha, e entregava leite. Então alguma coisa tinha que ajudar a família, né? Então achei esse meio, mas nunca desisti do sonho de ser jogador profissional, né? O garoto pobre que acende socialmente como um foguete, pô, ele fica deslumbrado mesmo. E não adianta psicólogo querer cuidar da cabeça dele, porque ele derruba o psicólogo também. Ele quer mesmo ter muitas mulheres, tá nas baladas da noite, provar todo tipo de bebida. Eles não têm a base, eles não têm a estrutura, inclusive familiar, o histórico de vida, né? Em geral, vêm de classes menos favorecidas, não têm acesso à cultura, à educação formal, não têm acesso à convivência social. Tem grana, muitas vezes é reconhecido na rua. Tem um séquito de mulher bonita atrás dele, para ele ir lá explorar a sexualidade dele. Vai sair, pô. Claro que vai. As melhores mulheres possíveis, os piores amigos possíveis. E mais, você tem 17 para 18 anos, você vira isso aí. Mesmo que você tenha uma formação do Dalai Lama, se seja um monge trapista, ainda assim, se você tiver acesso à educação, se tiver um bom berço, cara, é difícil você manter o equilíbrio. O futebol brasileiro é pentacampeão do mundo também por conta de uma certa indisciplina, de uma certa indolência, de uma certa inventividade e criatividade dentro de campo, só que infelizmente também fora de campo. Há uma diferença desses jogadores e de outros jogadores até por sua formação familiar, por seu histórico de vida, né? Que tem problemas tanto dentro quanto fora de campo, né? Jogadores temperamentais. Então acho que há motivos diferentes para ser indisciplinado aí de maneira geral no futebol. É da natureza humana os temperamentos diferentes, não é? Alguns são mais benevolentes, mais pacientes, outros não. Sabia que eu ia pro jogo e alguma coisa ia acontecer, confusão ou gol, né? Então havia a indisciplina, digamos, de jogo, das faltas, do antijogo até, e havia o indisciplinado fora, o boêmio, né? Aquele cara, até porque na época, até metade dos anos 70, você não precisava ser um grande atleta, né? Mesmo que o jogador possa sair, tomar uma cervejinha à noite, aquelas coisas todas, alguma coisa que o outro gosta de fazer, é importante que no outro dia chegue dentro de campo e mostre o trabalho. Eu acho que o atleta de futebol, ele tem o seu dia, ele tem que saber também isso. Que ele tem o seu dia para tomar a sua cervejinha, fazer a sua festa. E eu não vejo problema nenhum nisso, entendeu? Desde que o atleta, no dia do jogo, entre lá dentro das 4 linhas e desempenhe bem a sua função. Precisa se cuidar? Precisa, mas de repente tem jeito, tipo o Neymar.
Isso, palavras públicas do Muricy agora, Carnaval 2012. Neymar estava naquela loucura toda, disse que teve um dia que ele dormiu 1h45, foi para o treino, foi um leão de treino. Diz que é um monstro, um gênio. Né? A indisciplina, a meu ver, é uma parte integrante do futebol. Porque o futebol não é um esporte frio. Olha que eu arrumei confusão pra caramba. Suspensão, mas no domingo eu ia lá e fazia gol. Eu vejo os jogadores ditos indisciplinados como jogadores mais coléricos, mas não deliberadamente indisciplinados, malevolamente indisciplinados. Eu não acredito na maldade dos jogadores. Eu sempre fui indisciplinado dentro do campo. À toa, se juntar tudo, as brigas que eu tive, dá uns 2 anos de gancho, né? Que você vê, se eu não fosse suspenso um ano, 100 dias, 15 dias, hoje eu estaria com a marca maior de gols, né? Sérgio Chulapa era, antes de tudo, um irreverente, né? Talvez o maior mal da carreira dele tenha sido aquele caso da agressão ao Bandeirinha. Era um tempo em que as suspensões eram muito mais rígidas. O 78 foi quando eu tive um problema com o jogo Botafogo e São Paulo lá em Ribeirão. Estava perdendo de 1-0 pro Botafogo. E aí foi quando eu fiz o gol, o Bandeirinha anulou, perdi a cabeça e deu um bico na canela dele, né? Então custou para mim essa punição. A maior punição foi de não ter ido na Copa do Mundo. Eu fiquei um ano aí só treinando, deixei de ganhar dinheiro, né? E talvez uma Copa do Mundo na Argentina. Quando se quis se regenerar em 82, bancando o bom moço, se arrependeu, e as pessoas cobram isso dele até hoje, o fato dele não ter sido ele mesmo, né? Naquela Copa de 82. Inclusive, caíram de pau em cima de mim, né? O que eu fiz, sabe, repercutiu, porque eu sou fulano, né? Foi muito negativo para mim aquele ano. Negativo pra caramba, entendeu? Sobre vários fatores. Mas veja bem, diretoria, treinadores, lógico que eu recebi uma pressão em relação a ser expulso para arrumar confusão. Então, até eu me culpo também. Eu me policiei muito. Eu tinha que ser um pouquinho mais do jeito que eu era. E acabei não sendo, né? E todo dia o Julito Coutinho, porra, não vai arrumar confusão. Então eu coloquei isso na cabeça. Você imaginou, se eu arrumo uma confusão, eu vou expulso, o Brasil perde? Eu tô morto aqui no Brasil, né? Então eu preferi optar para aquela maneira minha de ser aquilo que eu era. Me prejudiquei bastante. Se metia nas brigas, nas encrencas em campo, era muitas vezes expulso, acabava prejudicando a equipe, mas nada que tenha ofuscado os muitos gols que ele fez. Bom, a democracia corintiana foi uma filosofia de trabalho que até hoje é decantada em prosas e versos por muita gente. Nosso grupo era muito disciplinado naquilo que pretendia fazer, né? A gente sempre cumpria, né? E claro que a gente sabe que no negócio da democracia o pessoal achava que era largado, né? Então todo mundo à vontade, e não era bem isso, né? A gente tinha uma disciplina muito grande dentro do grupo e era muito importante isso. A democracia corintiana foi uma ilha. É realmente muito raro você encontrar jogadores com a lucidez de um Casagrande, de um Sócrates, de um Vladimir, todos juntos e ainda apoiados pela própria estrutura de diretoria do clube naquele momento. Então alguns poderão dizer, mas é fácil ser rebelde com o patrão do lado, né? Mas por mais que o patrão estivesse do lado, o resto do mundo não estava, né? A mídia não estava do lado, o governo autoritário do país na época não estava do lado. Esses caras fizeram a democracia corintiana. Consistia em quê? No fato de que o técnico de futebol é indispensável, mas o técnico de futebol não deve ter uma atitude paternalista sobre o jogador. Portanto, não deve ter autoridade de pai sobre o jogador. Então foi muito importante nesse sentido, um trabalho até de conscientização, tomando o futebol como canal para isso, que é o canal de maior acesso à população, né? O futebol é um excelente condutor de ideias
E eles perceberam isso muito cedo, liderados pelo Sócrates, que era um jogador realmente com uma consciência à parte de tudo que houve até hoje no futebol brasileiro. Então eu não acredito. A democracia corintiana é um caso específico do que eu chamei de rebeldia e não de indisciplina. Então eram jogadores que se garantiam pela bola, mas era um processo fundamental para o Brasil, para o Corinthians e deveria ser para o esporte e para o futebol brasileiro. Mas ainda somos muito reacionários, somos muito conservadores e o que poderia ser um exemplo ficou só um nicho, ficou um momento brilhante, mas ficou só naquele momento. Esses jogadores estabeleceram alguns critérios. Por exemplo, não concentramos quando não acharmos necessário e nos concentramos quando acharmos necessário. Queremos fazer manifestações políticas sempre que entrarmos no campo. E não queremos nenhuma represália do presidente nem do técnico, porque o diretor de futebol apoiava isso. Para muitos, a democracia corintiana era denominada como uma bagunça, né? Porque nós não concentrávamos, nós nos apresentávamos somente no dia do jogo, cada um fazia o que queria, na véspera de uma partida, mas tudo dentro de uma responsabilidade. Eu já vi casos absurdos, assim, de consideração em que o cara tem que, aqueles hotéis antigos e tal, o cara tinha que dormir com a chave pro lado de fora. Porque aí o segurança passava trancando as portas para os caras ficarem presos lá dentro. Eu acho que a concentração tem que ser abolida, mas de uma maneira consciente. As pessoas têm que entender, né, por que elas estão ali, porque estão cumprindo aquela função, como em qualquer outra profissão. No futebol isso é mais difícil. E a concentração é um resquício paternalista. Que é um absurdo, perde dinheiro e não ganha jogo, né? Mas daí se liberar os caras vão para a esbórnia. Se for para a esbórnia, você corta o cara. Agora, você não pode perder dinheiro, botar o cara, porque até vai pedir mais esbórnia. Porque às vezes o cara não precisa sair da concentração, ele traz a concentração. Porque o futebol é lobo engole lobo. O ambiente você tem, logo é duro você conviver com 30 caras. Imagina o treinador, a cabeça dele fica o inferno. 11 é seu amigo, fica no banco mais ou menos, que no viagem torce contra. É assim que funciona para ter uma oportunidade. A concentração é uma coisa que o cara quer, a concentração, dependendo do grau de permissividade do clube e a situação que o cara tem o álibi para poder chamar as mulheres no quarto, porque ele é casado, não, entendeu? Então tem muita história desse tipo também. Então esse é o outro lado, também que a gente não falou aqui, mas é um lado que deixa o atleta preocupado. O atleta casado, que tem filhos, né? Principalmente aquele atleta que é de fora, que não tem nenhum parente na cidade. Então você leva ele para uma concentração, ele está lá na concentração, mas o pensamento dele está na família, na sua família, na sua casa. Então, às vezes você acaba criando uma criança muito mimada, né? Com um sistema absolutamente paternalista no bom e principalmente no péssimo sentido. Então você acaba ficando dessa maneira, você acaba criando monstrinhos, né? Agora mesmo a gente viu alguns times, principalmente o Santos aí, o Muricy já liberando em torno de concentração, deixando os jogadores mais à vontade, né? Mas sempre dentro de uma disciplina, como ele falou. Ele falou que tem um horário, cada um vai cumprir sua obrigação. Eu acho que o atleta por si só, ele já sabe do que é importante para ele. Do que é importante para ele. O fato de haver a concentração, não é porque os caras bagunçam, não é por isso. É porque é a cultura do futebol brasileiro. É a cultura do futebol brasileiro que o jogador de futebol tem que se concentrar um dia antes para jogar no dia seguinte. Entendeu? A gente provou que isso não é necessário, através da democracia corintiana. Então, na verdade, o que não se quer é correr o risco de abolir a concentração. Se você abolir a concentração hoje, você vai ter muitos problemas. As pessoas não estão preparadas para o fim da abolição, para o fim da concentração. Mas não é por isso que nós vamos tê-la eternamente. Uma hora isso vai ter que acontecer, né? Então, é essa cisão que dói. Esse momento em que a concentração acabar, haverá muitos problemas, mas se ela acabasse, se a gente conseguisse manter firme essa ideia, ia chegar um momento em que naturalmente os jogadores iam estar aculturados. Enquanto não aparecer gente com coragem suficiente para essa ruptura, nós vamos viver essa prisão que é hoje a concentração, e não só a concentração, né? Tudo que envolve o futebol no sentido paternalista, no sentido predatório, né? Os clubes tratarem os atletas como algo de que eles precisam tirar o máximo enquanto podem e depois jogam o profissional fora.
como se fosse nada. Eu acho que a concentração é a ponta de um iceberg de uma série de outros problemas, né? O futebol, na verdade, tem que ser menos autoritário e menos paternalista. Nós estamos falando disso 30 anos depois da discussão da democracia corintiana, as coisas continuam basicamente iguais. O noticiário esportivo no nosso país é muito forte porque é diário. É diário. Em outros países não é diário. 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Agora, o que acontece? Quando não tem notícia, forja-se a notícia. Ou seja, cria-se o factoide. Não o fato, mas o factoide. A invenção do fato. E os meios de comunicação de massa fazem muito isso. Vivem muito da fofoca, da notícia vazia. A bundalização da cobertura, ou do mundo, do BBB, da Fazenda, o raio que o parta, criou esse clima de o fuxico na redação. Então, Zé Mané sai com o filho para tomar sorvete, vira notícia. Ou Zé Mané está com a namorada, ou com a amiga, ou sei lá, com a amante. E a questão dele, da mulher dele, da família dele, não é para o futebol, né? E não é para o jornalismo, e acaba sendo. A mídia, eles gostam de notícia, né? Pelo que eu convivi antes e convivi hoje, é a mesma coisa, cara. A mídia não muda. Uma mídia importantíssima. Mas tem coisas que o jogador tem que ficar esperto. Hoje, principalmente, esse negócio de celular, você tá tomando água, os caras já tomam cerveja. Sempre existiu o lado ruim da imprensa também. Tem 80% de gente boa. Qualquer lugar você tem cara que não vale nada. É a mídia que dá a alavancagem necessária para que a imagem dos jogadores tenham esse tipo de exposição, para que o valor do cachê de um comercial, de um Neymar da vida, seja o valor que é, de um Raí, de um quem que tiver na mídia aí fazendo comercial, de um Ronaldo. Então, nesse sentido, a mídia é muito parceira do esporte. Se o esporte está se tornando o que é esse fenômeno, é muito por causa da mídia, com certeza. Qual é o dever da mídia, né? Noticiar em função da atividade profissional daquele jogador. Então eu acho que se o jogador não está jogando bem, não está atuando bem por causa das baladas em que ele se envolve, essas baladas devem ser noticiadas. Agora, muitas vezes essas baladas são noticiadas antes mesmo de haver qualquer motivo em campo, qualquer motivo prático, qualquer motivo ligado à atividade profissional do jogador. E aí eu sou contra. É preciso pensar nos mídia. Os mídia reforçam muito a indisciplina em certos momentos. Todos os mass media, hein? Todos os mass media. Não é só a televisão, todos eles. Quando o pessoal começa a pegar muito no pé a respeito de balada, a respeito de excesso de peso, que o cara não se cuida e tudo mais, realmente o atleta sente isso. Ele acaba criando uma bolha de má vontade em torno dele, né? Porque a galera já chega com uma impressão enviesada de quem ele é, de um conceito a priori. O jogador de futebol, ele tem uma vida pública, ele tem uma exposição. E além disso, a relação com o cliente, com o torcedor, é uma relação de muita emoção. Então ele deve se preservar. Claro que ele não vai renunciar à sua vida social, mas ele não pode também se expor, ainda mais durante uma competição. No caso do Adriano, quer dizer, eles buscam situação para a imprensa pegar no pé. Então ele tem que ser um pouquinho mais inteligente. Então o jogador tem que ser malandro, às vezes muito não é. Trabalhar num time de futebol é trabalhar num aquário, né? Então você não trabalha numa sala fechada, é como se eu estivesse atendendo as pessoas aqui numa sala de vidro, todo mundo vendo o que eu estou fazendo. Mas se o cara é atleta e desempenha, não há por que fazer barulho, não há por que fazer marola em cima disso. Então acho que a mídia acaba comprometendo, sim. A terminologia do futebol leva a esse tipo de indisciplina. Agora é guerra no Morumbi, o artilheiro não sei o que lá. Usa toda uma terminologia bélica para falar de um jogo importante. Cheio de câmera hoje dentro do estádio. Na minha época era só uma. A câmera
ia só na bola. E o pau comendo solto lá do outro lado, entendeu? Se o brasileiro cobrasse das nossas autoridades o que a gente cobra do treinador da seleção e dos atletas, esse país seria muito melhor do que é. Mas acho que valeu a pena, cara. Aprendi muita coisa. Com confusão, com briga, entendeu? Então hoje eu estou com 58 anos e estou aprendendo mais coisas ainda. Então, futebol te traz isso, futebol é alegria, tá bom?